O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 8. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós durante o curso normal da vida. Essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por apagar, pelo menos aparentemente, as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles mil pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar nas experiências hipnóticas os tempos passados e tornar pela vontade a colocar a pessoa numa época anterior da sua vida, na mocidade ou no estado de infância, para que essas recordações reapareçam em massa. A pessoa revive o seu passado não só com o estado de alma e associação de ideias que lhe eram peculiares nessa época, ideias às vezes bem diferentes das que ela professa atualmente, com seus gostos, hábitos, linguagem, mas também reconstituindo automaticamente toda a série dos fenômenos físicos contemporâneos daquela época. Leva-nos isso a reconhecer que a íntima correlação entre a individualidade psíquica e o estado orgânico. Cada estado mental está associado a um estado fisiológico. A evocação de um na memória da pessoa traz imediatamente a reaparição do outro. Dadas as flutuações constantes e a renovação integral do corpo físico em alguns anos apenas, esse fenômeno seria incompreensível sem a intervenção do perispírito, que guarda em si, gravadas na sua substância, todas as impressões de outrora. É ele que fornece à alma a soma total dos seus estados conscientes, mesmo depois da destruição da memória cerebral. Assim o demonstram os espíritos nas suas comunicações, visto que conservam no espaço até as menores recordações da sua existência terrestre. Esse registro automático parece efetuar-se em forma de agrupamento ou zonas dentro de nós que correspondem a outros tantos períodos da nossa vida, de maneira que, se a vontade por meio da autossugestão ou da sugestão estranha, o que é a mesma coisa, pois que, como vimos, a sugestão, para ser eficaz, deve ser aceita pelo paciente e transformar-se em autossugestão, se a vontade, dizemos, fazer reviver uma lembrança pertencente a um período qualquer do nosso passado, todos os fatos de consciência que têm conexão com esse mesmo período desenrolar-se-ão imediatamente numa concatenação metódica. Gabriel Delany comparou esses estados vibratórios com as camadas concêntricas observadas na secção de uma árvore e que permitem se lhe calcule o número de anos. Isso tornaria compreensível as variações da personalidade que falamos. Para observadores superficiais, esses fenômenos se explicam pela dissociação da consciência. Estudados de perto e analisados representam, pelo contrário, aspectos de uma consciência única, correspondentes a outras tantas fases de uma mesma existência. Esses aspectos revelam-se desde que o sono é bastante profundo e o desprendimento perispiritual suficiente. Se tem podido acreditar em mudanças de personalidade, é porque os estados transitórios intermediários falam ou apagam-se. Se tem podido acreditar em mudanças de personalidade, é porque os estados transitórios intermediários faltam ou apagam-se. O desprendimento, dissemos precedentemente, é facilitado pela ação magnética. Os passes feitos em um sensitivo relaxam pouco a pouco e desatam os laços que unem o espírito ao corpo. A alma e a sua forma etérea saem da ganga material e essa saída constitui o fenômeno do sono. Quanto mais profunda for a hipnose, tanto mais a alma se separa e se afasta, recobrando a plenitude das suas vibrações. A vida ativa concentra-se no perispírito, ao passo que a vida física está suspensa. A sugestão aumenta também o ritmo vibratório da alma.
Cada ideia contém o que os psicólogos chamam a tendência para a ação e essa tendência transforma-se em ato pela sugestão. Esta, com efeito, não é mais do que um modo da vontade. Levada à mais alta intensidade, torna-se força motriz, alavanca que levanta e põe em movimento as potências vitais adormecidas, os sentidos psíquicos e as faculdades transcendentais. Vê-se então se produzindo os fenômenos da clarividência, da lucidez, do despertar da memória. Para essas manifestações se tornarem possíveis, o perispírito deve ser previamente impressionado por um abalo vibratório determinado pela sugestão. Esse abalo, acelerando o movimento ritmo, tem por efeito restabelecer a relação entre a consciência cerebral e a consciência profunda, relação que está interrompida no estado normal durante a vida física. Então, as imagens e as reminiscências armazenadas no perispírito podem reanimar-se e tornar-se novamente conscientes. Mas ao despertar, a relação cessa logo, o véu torna a cair, as recordações longínquas apagam-se pouco a pouco e tornam a entrar na penumbra. A sugestão é, pois, o processo que se deve empregar de preferência nessas experiências para reconduzir a pessoa a uma época determinada do seu passado, são eles adormecidos por meio de passos longitudinais, depois se lhes sugere que tem tal ou tal e qual idade. Assim faz-se que remontem a todos os períodos da sua existência. Pode obter facsímiles da sua letra, que variam segundo as épocas e são sempre concordes, quando se trata das mesmas épocas evocadas no curso de diferentes sessões. Por meio de passos transversais, faz-se com que voltem depois ao ponto atual, tornando a passar pelas mesmas fases. Pode-se também, e nós assim o temos feito, designar a pessoa a uma data determinada do seu passado, ainda o mais remoto, e fazê-la renascer nele. Se a pessoa for muito sensível, vê-se então se desenrolarem cenas de cativante interesse com pormenores sobre o meio evocado e os personagens que nele vivem, pormenores que são às vezes suscetíveis de verificação. Tem-se podido reconhecer, diz o Coronel de Rochas, que as recordações assim avivadas eram exatas e que as pessoas tomavam sucessivamente as personalidades correspondentes à sua idade. Continuamos a tratar desses fenômenos, cuja análise projeta uma luz viva sobre o mistério do ser. Todos os aspectos variados da memória, a sua extinção na vida normal, o seu despertar no transe e na exteriorização, tudo se explica pela diferença dos movimentos vibratórios que ligam a alma e o seu corpo psíquico ao cérebro material. A cada mudança de estado a cada mudança de estado, as vibrações variam de intensidade, fazendo-se mais rápidas à medida que a alma se desprende do corpo. As sensações são registradas no estado normal, com o mínimo de força e duração, mas a memória total subsiste no fundo do ser. Por pouco que os laços materiais se afrouxem e a alma seja restituída a si mesma, ela torna a encontrar com o seu estado vibratório superior, a consciência de todos os aspectos da sua vida, de todas as formas físicas ou psíquicas da sua existência integral. É como vimos o que se pode verificar e reproduzir artificialmente no estado hipnótico. Para bem nos orientarmos no labirinto desses fenômenos, é preciso não esquecer que esse estado comporta muitos graus. A cada um desses graus vincula-se uma das formas da consciência e da personalidade. A cada fase do sono corresponde um estado particular da memória. O sono mais profundo faz surgir na memória mais extensa. Esta restringe-se cada vez mais à medida que a alma reintegra o seu invólucro. Ao estado de vigília ou acordado corresponde à memória mais restrita, mais pobre. O fenômeno da reconstituição artificial do passado faz-nos compreender o que se passa depois da morte, quando a alma, livre do corpo terrestre,
torna a achar-se em presença da sua memória aumentada, memória consciência, memória implacável que conserva a impressão de todas as suas faltas, tornando-se o seu juiz e, às vezes, o seu algoz. Mas, ao mesmo tempo, o eu, fragmentando em camadas distintas durante a vida deste mundo, reconstitui-se na sua síntese superior e na sua magnífica unidade. Toda a experiência adquirida no decorrer dos séculos, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, muitas vezes latentes ou, pelo menos, amortecidas, apoucadas nessa existência, reaparecem no seu brilho e frescura para servir de base a novas aquisições. Nada se perde. As camadas profundas do ser se contam, os desfalecimentos e as quedas proclamam também os lentos e penosos esforços acumulados no decorrer das idades para construírem essa personalidade que irá sempre crescendo, sempre mais rica e mais bela na feliz expansão das suas faculdades adquiridas, suas qualidades e suas virtudes. Evolução e finalidade da alma. A alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, contudo quanto dimana do absoluto. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo, essência misteriosa escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para retomar até o ponto atual da sua carreira? Precisou passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram, o sopro dos destinos dissipou-lhe as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua plena perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém no estado virtual, a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa única vida, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, se tornar sábia, amiga, caridosa, boa, alcançar uma santidade, a sabedoria do gênio, numa única e tão somente vida? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos que o mineral grosseiro se converte em diamante puro. Refratando 1000 cintilações, sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrena, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que, sem ele, ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Pouco a pouco, a alma se eleva e, conforme vai subindo,
Nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de sabedoria e de virtudes. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com seu meio social e planetário, elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas, faz-se o arquiteto de seu próprio destino. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade oprime, salvo as dos próprios atos, cujas consequências nele recaem, mas não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveu. Quer fazer por eles o que por ele fizeram seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. A lei de justiça requer que, por sua vez, sejam emancipadas, libertadas da vida inferior todas as almas. Todo ser que chega à plenitude da consciência deve trabalhar para preparar aos seus irmãos uma vida suportável, um estado social que só comporte a soma de males inevitáveis. Esses males necessários ao funcionamento da lei de educação geral nunca deixarão de existir em nosso mundo, representam uma das condições da vida terrena. A matéria é o obstáculo útil, provoca o esforço e desenvolve a vontade. Contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Como sem a dor, havíamos de conhecer a alegria. Sem a sombra, apreciar a luz. Sem a privação, saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada. Eis aqui a razão por que encontramos dificuldades de toda sorte em nós e à nossa volta. Grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria, luta para a conquista do globo, luta contra os elementos, os flagelos, contra a miséria, as doenças, a dor e a morte. Por toda parte, a matéria se opõe à manifestação do pensamento. No domínio da arte, é a pedra que resiste ao cinzel do escultor. Na ciência, é o impreciável, o infinitamente pequeno que se furta à observação. Na ordem social, como na ordem privada, são os obstáculos, sem número, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. Não obstante, frente às potências cegas que o oprimem e o ameaçam de todos os lados, o homem, ser frágil, ergueu-se. Por único recurso, tem apenas a vontade e, com esse único recurso, tem continuado sem tréguas nem piedade através dos tempos a áspera luta. Depois, um dia, pela vontade humana, foi vencida, subjugada a formidável potência. O homem quis e a matéria submeteu-se. Ao seu gesto, os elementos inimigos, a água e o fogo, uniram-se rugindo e para ele tem trabalhado. E a lei é a lei do esforço, lei suprema pela qual o ser se afirma, triunfa e desenvolve-se. É a magnífica epopeia da história, a luta exterior que enche o mundo. A luta interior não é menos comovente. De cada vez que renasce, terá o espírito de ajeitar, de aprimorar, de apropriar o novo invólucro material que lhe vai servir de morada e fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções do seu gênio. Demasiadas vezes, porém, o instrumento resiste e o pensamento desanimado retrai-se, impotente para adelgaçar, para levantar o pesado fardo que o sufoca e aniquila. Entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver as suas altas faculdades.
Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através das idades e aguilhoa cada um de nós, porque a humanidade são as próprias almas que, de século em século, voltam para prosseguir com o auxílio de novos corpos, preparando-se para mundos melhores em sua obra de aperfeiçoamento. A história de uma alma não difere da história da humanidade. Só a escala difere, é a escala das proporções. O espírito molda a matéria, comunica-lhe a vida e a beleza. É por isso que a evolução é, por excelência, uma lei de estética. As formas adquiridas são o ponto de partida de formas mais belas. Tudo se liga. A véspera prepara o dia seguinte. O passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, expande-se em formas cada vez mais perfeitas. A lei do progresso não se aplica somente ao homem. É universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando a flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte, fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas e pelo acordo, pela união da razão humana com a razão divina que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. Assim, o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade do homem, vem, pelo contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente e achamos em origem no universo invisível, no mundo sublime do espírito. A teoria da evolução deve ser completada pela percussão, isto é, pela ação das potências invisíveis, que ativa e dirige essa lenta e prodigiosa marcha ascensional da vida do globo. O mundo oculto intervém, em certas épocas, no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral pela revelação medianímica. O mundo oculto intervém em certas épocas no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral pela revelação medianímica. Quando uma raça que chegou ao apogeu é seguida de uma nova raça, é racional acreditar que uma família superior de almas encarna entre os representantes da raça, exausta para fazê-la subir um grau, renovando-a e moldando-a a sua imagem. É o eterno, imineu entre o céu e a terra, a infinita penetração da matéria pelo espírito, a efusão crescente da vida psíquica na forma e evolução. O aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se desta forma. O homem demonstra-nos a embriogenia. O homem demonstra-nos a embriogenia e é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. Mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, ao passo que amplo e imponente é o aspecto interior. Assim como cada nascimento se explica pela descida à carne de uma alma que vem do espaço,
Assim também o primeiro aparecimento do homem no planeta deve ser atribuído a uma intervenção das potências invisíveis que geram a vida. A essência psíquica vem comunicar às formas animais evoluídas o sopro de uma nova vida. Vai criar para a manifestação da inteligência um órgão até então desconhecido, a palavra. Elemento poderoso de toda a vida social, o Verbo aparecerá e, ao mesmo tempo, a alma encarnada conservará, mediante seu invólucro fluídico, a possibilidade de entrar em relação com o meio de onde saiu. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina que penetra e dirige toda a natureza, mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica e a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. O que impera nas baixas regiões da vida é a luta ardente, o combate sem tréguas de todos contra todos, a guerra perpétua em que cada ser faz esforço para conquistar um lugar ao sol, quase sempre em detrimento dos outros. Essa peleja furiosa arrasta e dizima todos os seres inferiores nos seus turbilhões. O nosso globo é como uma arena onde se travam batalhas incessantes. A natureza renova continuamente esses exércitos de combatentes. Na sua prodigiosa fecundidade, gera novos seres, mas logo a morte ceifa em suas fileiras cerradas. Essa luta horrenda, à primeira vista, é necessária para o desenvolvimento do princípio de vida, dura até o dia em que um raio de inteligência vem iluminar as consciências adormecidas. É na luta que a vontade se apura e afirma. É da dor que nasce a sensibilidade. A evolução material, a destruição dos organismos, é temporária, representa a fase primária da epopeia da vida. As realidades imperecíveis estão no espírito, só ele sobrevive a esses conflitos. Quero ressaltar alguns pontos aqui. Então, é uma troca, a gente reencarna no planeta, depois volta para cá. Claro que a gente não lembra nada disso, porque quando encarnamos apaga nossas memórias, né, de vidas passadas. Isso é outra história. Aí também, gente, está reencarnado como selvagem. E muitas vêm de outros planetas para ajudar na evolução da Terra. É isso. Então, quando alguém falar para você, mas antigamente tinha certa quantidade de habitantes do planeta. E era muito menos, hoje é mais. É isso que eu expliquei aí. Mas voltando ao livro aqui. Mas antes de voltar ao livro, é óbvio que um animal não tem uma alma como a nossa. A alma deles está no estado embrionário ainda. É uma energia que está evoluindo com o tempo. Nós também, um dia, eu acho que eu sei que foi assim, eu creio que foi assim. Nós fomos animais, nós fomos aí reencarnados em macacos, depois em outros tipos de animais, depois chegamos aos homens das cavernas, depois começamos a reencarnar depois dos homens das cavernas em tribos selvagens, canibais que existiam pela face da Terra, que eram milhares, milhões de tribos. Depois reencarnamos em índios e assim por diante, até chegarmos ao homem civilizado entre aspas, né? Que estamos hoje. E é questão de evolução, e vamos evoluindo cada vez mais, até um dia chegarmos à perfeição, daqui a milhões de anos. Mas agora deixa eu voltar ao livro aqui. Todos esses invólucros efêmeros são mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica. Todos esses envoltórios efêmeros não são mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica permanente. Cobre-os com vestuários para representar os numerosos atos do drama da evolução no vasto palco do universo. Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços. Conquistar o futuro, hora a hora, ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Tal é o papel distribuído a cada alma. Para desempenhá-lo, tem ela à sua disposição
toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos. Tudo que vem da matéria é instável, tudo passa, tudo foge. Os moldes, tudo que vem da matéria é instável, tudo passa, tudo foge. Os montes se vão pouco a pouco abatendo sobre a ação dos elementos. As maiores cidades convertem-se em ruínas. Os astros acendem-se, resplandecem, depois apagam-se e morrem. Só a alma imperecível paira na duração eterna. O círculo das coisas terrestres aperta-nos e limita as nossas percepções. Mas quando o pensamento se separa das formas mutáveis e abarca a extensão dos tempos, vê o passado e o futuro se juntarem, fremirem e virarem o presente. O canto da glória, o hino da vida infinita, enche os espaços, sobe do âmago das ruínas e dos túmulos. Sobre os destroços das civilizações extintas, rebentam florescências novas. Efetua-se a união entre as duas humanidades, visível e invisível, entre aqueles que povoam a terra e os que percorrem o espaço. As suas vozes chamam, respondem umas às outras, e esses rumores, esses murmúrios, vagos e confusos ainda para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante que afirma a comunhão de amor universal. Tal é o caráter complexo do ser humano, espírito, força e matéria, em que se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal, pela alma a todos os mundos invisíveis e divinos. Somos feitos de sombra e luz, somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos, e o que está em nós, em todos os seres, se encontra. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno, e é isso o que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Temos em nós os instintos animais mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas, e temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela impulsão moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. O que eu falei agora há pouco, mais ou menos. Um dia estivemos encarnados em animais, tá? Com o progresso, fomos evoluindo, chegamos aos seres, aos homens das cavernas, passamos pelo selvagem, até hoje. E um dia seremos seres perfeitos, anjos, seremos espíritos perfeitos, com sabedoria, com bondade, com amor, na sua plenitude. Tocamos com os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu, o império glorioso dos espíritos. Quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, ouvimos como o ruído de águas ocultas e tumultuosas o fluxo e refluxo do mar agitado da personalidade, que os vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho escapelam. São as vozes da matéria, os chamamentos das baixas regiões que nos atraem e influenciam ainda as nossas ações. Mas podemos dominar essas influências com a vontade, podemos impor silêncio a essas vozes. Quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. E quanto mais o espírito se eleva, purifica e ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações, às vozes, ao influxo do alto. O Espírito Divino, que anima o universo, atua sobre todas as almas, busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las, mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insulamento. Demasiado grosseiras ainda, não pode sentir a influência nem ouvir os seus chamamentos. Muitas vezes ele as acerca, as envolve, procura chegar às camadas profundas das suas consciências, acordá-las para a vida espiritual.
Muitas resistem a essa ação porque a alma, nas grandes provas, nas provas desoladas em que experimentam a necessidade de um socorro do alto, e o podem, para viver da vida superior a que se adaptam essas influências, é necessário ter alegrias materiais. Recapitulando. Muitas resistem a essa ação, porque a alma é livre. Outras somente a sentem nos momentos solenes da vida, nas grandes provas, nas horas desoladas em que experimentam a necessidade de um socorro do alto e o podem, e o pedem. Para viver da vida superior a que se adaptam essas influências, é necessário ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e alimentado em si a chama, a luz interior que se não apaga nunca e cujos reflexos iluminam desde este mundo as perspectivas do além. Só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para essa vida. Assim se desvenda o mistério da psique, a alma humana, filha do céu, presa temporariamente na carne e que volta para sua pátria de origem ao longo das milhares de mortes e renascimentos. A tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis. A espiral assustadora a ser percorrida se desenrola sem um término aparente, mas nossas forças não possuem limites, pois podemos renová-la incessantemente pela vontade e pela comunhão universal. E, depois, não estamos sozinhos para efetuar essa grande viagem. Não apenas nos reuniremos, cedo ou tarde, com os seres amados, os companheiros de nossas vidas passadas, aqueles que compartilharam nossas alegrias e os nossos tormentos, mas também com outros grandes seres que também foram homens e que agora são espíritos celestes e permanecem ao nosso lado nas passagens difíceis. Aqueles que nos ultrapassaram no caminho sagrado não se desinteressam de nossa sorte. E quando a tormenta maltrata nossa estrada, suas mãos caridosas sustentam nossa caminhada. Lenta e dolorosamente amadureceremos para as tarefas cada vez mais elevadas. Participamos mais da execução de um plano cuja majestade enche de uma admiração comovente aquele que nele entrevê as linhas imponentes. À medida que nossa ascensão se acentua, maiores revelações nos são feitas, novas formas de atividade, novos sentidos psíquicos nascem em nós, coisas mais sublimes nos aparecem. O universo fluídico sempre se mostra mais vasto para o nosso desenvolvimento. Ele se torna uma fonte inesgotável de alegrias espirituais. Posteriormente, chega a hora em que, após suas peregrinações pelos mundos, a alma das regiões da vida superior contempla o conjunto de suas existências, o longo cortejo de sofrimentos por que passou. Esses sofrimentos são o preço da sua felicidade. Essas provas redundaram todas em seu proveito, afinal, ela o compreende. Então mudam-se os papéis. De protegida, passa a protetora. Envolve com a sua influência os que lutam ainda nas terras do espaço. Insufla-lhes os conselhos da própria experiência. Sustenta-os na vida árdua, nas sendas ásperas que ela própria um dia percorreu. Conseguirá a alma chegar um dia ao termo da sua viagem? Avançando pelo caminho traçado, ela vê sempre se abrirem novos campos de estudos e descobertas. Semelhantes à corrente de um rio, as águas da ciência suprema descem para ela em torrentes cada vez mais caudalosas. Chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que não existe nenhuma discordância, nenhuma contradição no universo, que por toda parte reinam a ordem, a sabedoria, a providência e sua confiança em seu entusiasmo aumentam cada vez mais. Com amor maior ao poder supremo, ela saboreia de maneira mais intensa as felicidades da vida bem-aventurada. Daí em diante, está intimamente associada à obra divina, está preparada para desempenhar as missões que cabem às almas superiores,
a hierarquia dos espíritos que, por diversos títulos, governam e animam o cosmos, porque essas almas são os agentes de Deus na obra da eterna criação. São os livros maravilhosos que ele escreveu, os seus mais belos mistérios. São como as correntes que vão lavar as terras do espaço. São como as correntes que vão levar às terras do espaço as forças e as radiações da alma infinita. Deus conhece todas as almas, que formou com o seu pensamento e o seu amor. Sabe o grande partido que delas há de tirar mais. Sabe o grande partido que delas há de tirar mais tarde para a realização das suas vistas. A princípio, deixa-as percorrer vagarosamente as vias sinuosas, subir os sombrios desfiladeiros da vida terrestre, acumular pouco a pouco em si os tesouros de paciência, de virtude, de saber que se adquirem na escola do sofrimento. Ai, gente, meu gatinho tá aqui fazendo arruaça aqui, brincando aqui do meu lado, aqui tá brincando aqui, fazendo uma arruaça aqui, brincando com o foninho de ouvido aqui, dando tapa no foninho pra lá e pra cá, subindo no meu colo aqui. Ai. Mais tarde, enternecidas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, saem da sombra dos tempos, da obscuridade das vidas inumeráveis, eis que suas faculdades desabrocham em feixes deslumbrantes. A sua inteligência revela-se em obras que são como que o reflexo do gênio divino. A morte. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica e imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma, a morte, como em geral é considerada entre nós pelas pessoas. Em parte alguma, há o aniquilamento. Nenhum ente pode parecer no seu princípio de vida, Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas de luz da sua ascensão magnífica. A vida do homem é como um sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ser também a sua nobreza, a sua grandeza. A própria morte pode ter também a sua grandeza, a sua nobreza. Não devemos temê-la, mas antes esforçarmos-nos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela pela pesquisa, conquista da beleza moral, pela caridade, pelo bem, pelo amor a todos. Assim embelezamos nosso espírito, que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto nas horas de separações supremas. A maneira pela qual cada um sabe morrer é já por si mesmo uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Há como uma luz fria e pura em redor da almofada de certos leitos de morte. Rostos até insignificantes parecem aureolados por claridades do além. Um silêncio imponente faz-se em volta daqueles que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos, desprenderem-se do fundo banal das suas impressões habituais, dando alguma beleza à sua vida interior.
O ódio e as más paixões não resistem a esse espetáculo. Ante o corpo de um inimigo, abranda toda a animosidade, esvai-se todo o desejo de vingança. Junto de um esquife, o perdão parece mais fácil, mais imperioso o dever. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra que vai unir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a reencontrar-nos além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras.